O Projeto Anjo da Esperança auxilia nas necessidades da produção do programa Na Mira da Verdade, para que mais pessoas conheçam as verdades reveladas por Deus. Junte-se a este projeto e ajude a transformar vidas. Sou Anjo. Sou Novo Tempo. Olá, amigos da Novo Tempo, a nossa saudação carinhosa a você que está sintonizado nesse momento no programa Bíblia Fácil. Estamos começando mais um estudo do livro do profeta Daniel. E hoje chegamos a um tema muito importante dentro do livro. Nós vamos tratar da identidade do chifre pequeno. Semana passada vimos um pouco a respeito desse assunto. E hoje vamos ver o chifre pequeno e o ataque à lei de Deus. Iremos juntos descobrir que esse tema refere-se aos cristãos que viveriam especialmente durante a Idade Média e no tempo do fim. Isso abarca a todos nós. Vamos compreender então essa identidade e o que esse poder fará contra Deus e contra os servos de Deus. Por isso você é muito bem-vindo a mais um estudo. Antes de começarmos, porém, eu queria convidar você para que nós orássemos, pedindo a iluminação do céu para o estudo de hoje. E você que está em casa nos acompanhando, se puder, feche seus olhos e participe também desta oração. Pai querido, muito obrigado por todas as bênçãos, por teu cuidado e proteção. Obrigado por estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a tua palavra. Queremos que apenas ela fale a nós nesta hora. Queremos estar sensíveis à tua voz. Queremos compreender os mistérios que envolvem o mundo espiritual, a grande crise que em breve se estabelecerá nesse mundo. E nós queremos estar prontos para estar entre aqueles que serão vitoriosos pelo sangue de Jesus. Dá-nos a tua bênção para este estudo e abençoe a todos os que estão participando nesta hora. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Tome sua Bíblia, vamos então entrar agora num dos temas mais espetaculares que o livro de Daniel nos apresenta. Vamos hoje trabalhar a identidade do chifre pequeno, aqui em Daniel, capítulo 7, e vamos ver como que esse poder agiria ao longo da história. Relembrando então um pouco, vimos na semana passada a respeito de 4 bestas, um leão, um urso, um leopardo e um animal terrível e espantoso. Vimos também que esses 4 animais, e animal em profecia significa um reino, um poder, eles representam respectivamente quem? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Então, aqui estão os 4 impérios. Quando Daniel viu esses animais, ele não conseguiu encontrar para o 4º animal um paralelo na zoologia. Então ele chamou de terrível e espantoso. E a atenção dele foi chamada para este animal. E no versículo 7, ele escreveu que era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Ele quis compreender mais a respeito desse animal. Nós vimos semana passada que esses 10 chifres são 10 tribos bárbaras, 10 reinos, que foram minando a autoridade de Roma até se estabelecerem. A chegada dessas tribos bárbaras no território do Império provocou a queda de Roma Ocidental no ano 476. Agora, na visão de Daniel, capítulo 7, verso 8, diz que estando eu a observar os chifres, e os 10 chifres representam essas 10 tribos bárbaras, eis que entre eles subiu outro pequeno. Então aparece na profecia um 11º chifre, e ele é chamado de um chifre pequeno.
E Daniel ficou curioso por saber quem representa esse chifre pequeno. Interessante que na Bíblia nós temos várias características que são apresentadas a respeito dele. Aqui em Daniel capítulo 7, nós temos pelo menos 13 características a respeito desse poder. Por exemplo, ele subiu entre os 10 chifres do quarto animal. Esse é o primeiro ponto. Quando ele sobe, ele arranca 3 dos 10 chifres. Nele havia olhos como de homem. Havia também uma boca que falava com insolência. O quarto animal foi morto e parecia mais robusto que os outros animais que apareceram antes dele. O que mais diz Daniel para nós? Daniel diz também que fazia guerra contra os santos do Altíssimo, que esse chifre pequeno era diferente dos 10, que ele iria proferir palavras contra o Altíssimo, ele ia magoar os santos do Altíssimo, ele cuidaria em mudar os tempos e a lei. Os santos lhe seriam entregues por 3 tempos e meio, e um tribunal se assentaria para tirar o seu domínio e o destruir. Você veja apenas no capítulo 7 quanta informação é dada para esse chifre pequeno. Parece-nos que a profecia queria deixar bem claro quem é esse poder. Queria nos ajudar a identificá-lo de forma mais completa, mais conclusiva. E então vem a pergunta: quem representa esse poder? Eu disse para vocês que nós temos que estudar Daniel fazendo um paralelo com o Apocalipse. E quando eu comparo Daniel 7 com Apocalipse 13, eu descubro que o chifre pequeno de Daniel 7 é o mesmo poder de Apocalipse 13. Olha a comparação que nós podemos fazer. Se em Daniel ele tem olhos como de homem, em Apocalipse ele tem um número de homem. Se em Daniel há uma boca que profere insolência, em Apocalipse 13:5 você tem uma boca que profere blasfêmia. Se em Daniel ele é entregue para ser queimado, no Apocalipse ele sofre um golpe de morte. Em Daniel ele fazia guerra contra os santos, em Apocalipse ele peleja contra os santos. Em Daniel ele profere palavras contra o Altíssimo. Em Apocalipse, ele blasfema contra Deus. Em Daniel, ele muda os tempos e a lei. No Apocalipse, ele difama o tabernáculo, aonde estava a lei. Em Daniel, ele age por 3 tempos e meio. Em Apocalipse, ele age por 42 meses. E nós iremos descobrir que 3 tempos e meio e 42 meses são a mesma coisa. Você percebe o paralelismo que há entre Daniel 7 e Apocalipse 13, e isso acontece para nos mostrar que se trata de um mesmo poder. Quem então é esse poder na profecia? Quando nós buscamos alguns historiadores e teólogos, e entre eles eu tenho aqui uma obra de Isaac Newton, que eu já mostrei para vocês. Esta obra de Isaac Newton foi publicada em 1733, e ela fala justamente sobre os livros de Daniel e Apocalipse. É um breve comentário. E aqui na página 80 e 81, Isaac Newton, falando sobre esse chifre pequeno, ele escreveu o seguinte: os reis representam os reinos, como já foi dito. Portanto, o chifre pequeno é um reino. Era um chifre da quarta besta, e arrancou 3 dos primitivos. Por isso devemos procurá-lo entre as nações do Império Latino, depois do aparecimento dos 10 chifres. Mas era um reino com um rei diferente dos outros, tendo uma vida ou alma que lhe era peculiar, olhos e boca. Por seus olhos era um vidente, e por sua boca falando insolências e mudando os tempos e a lei, era ao mesmo tempo um profeta e um rei. Tal vidente, profeta e rei é a Igreja de Roma. Será que Isaac Newton está certo no que ele está afirmando?
Será que esse chifre pequeno vai representar a igreja romana do período dos primeiros séculos da era cristã? Vamos olhar agora algumas características. Não vamos ter tempo aqui de abordar todas as 13, mas eu selecionei 4 das 13 para que nós juntos estudássemos. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7 e nós iremos ler o versículo 8 na primeira parte. Olha Daniel capítulo 7, verso 8, primeira parte. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram o quê? Arrancados. A primeira característica que nós encontramos em Daniel 7 e 8 é que para o chifre pequeno se estabelecer, ele teve que arrancar 3 daqueles 10 que vieram antes dele. Lembra-se que o quarto animal tinha 10 chifres e que o chifre pequeno é um 11º? Para que ele crescesse e se estabelecesse, 3 dos 10 tiveram que ser arrancados. Como que eu entendo isso na história? Nós já vimos aqui que as 10 tribos bárbaras que se estabeleceram no território do Império Romano, 7 delas organizaram ou finalmente se transformaram em uma das nações modernas da Europa. Nós temos aqui um quadro. Os álamos, os francos, os burgundos, os suevos, os visigodos, os saxões e os lombardos. Cada uma dessas tribos finalmente vai se tornar uma nação na Europa. Mas daquelas 10 tribos, 3 delas, justamente os vândalos, os ostrogodos e os érulos, eles foram extintos, expulsos do território do império. Por que eles foram expulsos? Porque eles não aceitavam a supremacia do bispo de Roma. Então o bispo de Roma teve apoio de outras tribos, das outras 7, um apoio mais incisivo, pelo menos dos francos, e junto com esse apoio, eles expulsaram essas 3 tribos do território romano. Então, quando você olha para a história secular e pergunta qual foi o poder que expulsou 3 dessas tribos para que eles se estabelecessem, nós só temos uma resposta: foi o poder papal. Então, para que o poder papal se estabelecesse, essas 3 tribos que não aceitavam sua autoridade, porque eram arianas, seguiam a Arion, um herege que viveu no 2º século, elas teriam que ser expulsas. E isso aconteceu de fato na história. Então, a primeira característica que não pode ser usada para identificar o chifre pequeno como Roma é que foi este poder que finalmente expulsa essas 3 tribos do território romano. Está claro esse ponto para vocês? Vamos avançar então para uma segunda característica. Em Daniel 7, verso 8, agora na segunda parte, nós lemos assim: E eis que nesse chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. Quando vamos para Apocalipse 13, verso 5, que nós já fizemos um comparativo e se trata do mesmo poder. Em Apocalipse 13, 5 é dito: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Então veja que este poder seria um poder blasfemo. Ele iria blasfemar contra Deus. Tanto Daniel quanto o Apocalipse estão dizendo isto. Rafael. Foi nessa época que eles mudaram a Bíblia? Nós vamos tratar de uma terceira característica hoje, que vai falar justamente sobre essa mudança que eles provocaram na Bíblia. Em termos de blasfêmia, o que na Bíblia significa blasfêmia? Esse poder era um poder que proferia blasfêmias. Mas quando você ouve a palavra blasfêmia, o que isso significa para você? O que isso significa na Bíblia?
Vamos ler alguns textos. O primeiro deles é Marcos 2, 5 a 7. Acompanhe comigo o que diz o texto sagrado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele desse modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? À luz dos evangelhos, o que é blasfêmia nesse contexto? Ser como Deus ou ser parecido com Deus. Querer ter a pretensão de perdoar pecados. Então, pretender perdoar pecados é uma blasfêmia. Sim, Joelma? Uma pergunta que antigamente até hoje existe, né? Que a maneira que os católicos vai até o confessionário lá, confessa com o padre, só o padre tem a possibilidade de perdoar os pecados. É uma blasfêmia? Justamente é isso que nós estamos falando. Qualquer pessoa que pretender perdoar pecado de alguém está cometendo uma blasfêmia. Jesus não blasfemou porque ele é Deus. Agora, nenhum ser humano foi facultada essa possibilidade de perdoar pecados. Mas, pastor, a Bíblia não ensina assim, perdoai os vossos pecados uns aos outros? Claro, a Bíblia diz isso. Mas o que significa isso? Se eu ofendi a Caqui de alguma forma, ela tem que perdoar o que eu fiz contra ela. Certo? Se ela me ofende, eu perdoo o que ela me ofendeu. Isso significa perdoar os pecados uns aos outros. Agora, se você cometer um pecado contra Deus ou outra pessoa, você não tem que vir a mim pedir perdão, porque eu não posso perdoar você. Então, o perdão ele tem duas dimensões, uma horizontal e uma vertical. Essa dimensão horizontal do perdão é que eu tenho que perdoar aqueles que me ofendem. Não foi isso que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6, verso 9 em diante? Perdoe as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Essa é a dimensão horizontal do perdão. É isso que a Bíblia quer dizer quando diz que eu tenho que perdoar os pecados uns aos outros. Mas quando você peca contra Deus, é a Ele que você tem que pedir perdão. E Deus não colocou ninguém nesse caminho. Não há um intercessor entre você e Deus pelo qual você tem que passar para alcançar o perdão. Nós temos sim um advogado que é Cristo. Só Jesus pode interceder por Deus para que os nossos pecados sejam perdoados. Cristina. Os mais antigos, né, que foram criados inclusive pelo catolicismo, minha família mesmo acontece isso. Muitas vezes, assim, né, adolescente, ou até mesmo você comete um erro com o pai, com a mãe, e vai pedir perdão a ele, pai, me perdoa, né, mãe, me perdoa. Aí, muitas vezes, ele falava assim, somente Deus vai poder te perdoar do que você me fez. Então, já foi um erro nossa criação, né, porque se seguisse verdadeiramente a palavra, como o senhor acabou de falar, não é? Se pecar contra Deus, sim, pedir perdão a Deus. Mas, como o senhor falou, se o senhor me ofendeu ou eu ofendê-lo, nós temos que pedir perdão entre nós, né? Então, foi é uma uma maneira... Jesus ensinou. Você lembra que Jesus falou assim? Quando você tiver uma oferta para dar a Deus e você tiver algum problema com alguém, antes de dar a oferta, você vai lá e se reconcilia. Depois você vem e traz a sua oferta, senão ela não será aceita. Agora, olha como que esse poder pode ser identificado. Olha a pretensão de perdoar pecados que se viu ao longo da história. O cânon católico no Concílio de Trento, nas páginas 440 e 870, diz assim: na confissão, o sacerdote tem o poder de confessar todos os crimes cometidos depois do batismo. E quando um criminoso confessa seus pecados ao sacerdote, todos os crimes não são somente perdoados, mas destruídos, e o criminoso se torna uma nova pessoa, um santo. Então, essa doutrina ela é conhecida como confissão auricular. O que é essa doutrina?
é a doutrina de quando alguém comete um pecado, ele deve buscar um sacerdote para a obtenção do seu perdão. Mas a doutrina da confissão auricular, ela contraria a orientação da Bíblia e claramente identifica uma característica a mais desse chifre pequeno. Erivelton? Sim, só para deixarmos claro aqui então sobre essa questão desse pecado em si, nós vemos aqui em Marcos 5 que esse homem era paralítico e o senhor poderia nos dizer que nessa época então seria coerente nós pensarmos assim, né? Se nessa época havia a intenção, no caso, o pensamento de que o pecado gerado por esse homem o tornou paralítico, o senhor poderia explicar isso melhor para a gente, para poder ficar mais claro? Você tem na Bíblia, e mesmo por parte dos discípulos, esse conceito de que a pessoa peca e o pecado acarreta a doença, a enfermidade, a maldição. Em João capítulo 9, temos a história da cura de um cego de nascença. E quando os discípulos viram o cego, eles perguntaram para Cristo: Senhor, ele nasceu cego. Quem pecou? Foi ele ou seus pais? Essa pergunta dos discípulos reflete um conceito da época, de que o pecado trazia desgraça para a pessoa. E uma pessoa, por nascer cega, estava sofrendo as consequências do pecado dos pais. Jesus deixou claro que isso não é assim. É verdade que existem pecados que nós podemos cometer contra o próprio corpo, e isso pode acarretar uma doença. Por exemplo, nós já vimos aqui no programa que usar bebida alcoólica é pecado. Ainda que existam hoje líderes religiosos que defendam essa posição, a Bíblia é muito clara em dizer que isso é pecado. E uma pessoa que ingere o álcool, ele está destruindo o corpo dele, porque o álcool prejudica. Então, se uma pessoa bebe 30 anos e contrai uma cirrose hepática, é lógico que essa doença é fruto de um pecado dele, é consequência de um erro que ele cometeu. Então, quando transgredimos as leis naturais criadas por Deus, isso pode acarretar um sofrimento, uma doença, um problema. Mas não é assim com outras questões. Então, a pessoa não está aleijada porque ela cometeu um tipo de pecado. Foi um infortúnio da vida, um problema genético, ou talvez um erro dos pais no sentido de cuidar da saúde e tem um filho com problemas também. Ok? Perfeito. Então, mas esse era o pensamento daquela época dos fariseus. Era o pensamento. Por isso é que eles disseram que isso era blasfêmia, porque era o perdão do pecado vertical, como o senhor explicou aqui. É isso? É certo afirmar isso? É porque Jesus, não só do paralítico, Jesus perdoou o pecado de todos os que se aproximavam dele. Lembra também da mulher surpreendida em adultério, em João capítulo 8? Ela não tinha nenhum problema físico, mas Jesus disse para ela: filha, estão perdoados os teus pecados. Então houve vários momentos que Jesus perdoou várias pessoas. Nesse momento os fariseus ouviram e eles o criticaram por isso. Então o perdão oferecido por Cristo não está associado à enfermidade, está associado à vida espiritual da pessoa. Então ele sempre ofereceu perdão. E em momento algum na visão deles estava certo, porque o perdão só pertence a Deus. Mas o que eles não sabiam ou não reconheciam é que Jesus era Deus. Então aí está o ponto-chave. Ok, obrigado. Rafael? E também assim, não é só porque Deus perdoa os pecados, se alguém cometer um crime, vai pedir para Deus perdoar, mas ele também tem que, no caso, se entregar para a justiça dos homens também para cumprir, no caso, ser preso, alguma coisa assim, né? Claro, Deus perdoa, mas as consequências do nosso erro têm que ser pagas. Deus pode perdoar um homicídio, mas a pessoa tem que enfrentar a justiça humana. E a lei vai dizer para ele quanto tempo ele vai passar numa cadeia por esse ato que ele cometeu. Então Deus perdoa o pecado, mas as consequências o ser humano tem que assumir. Essas consequências elas vêm naturalmente. Mas você percebe que esse poder, ele quer ter a pretensão de que ele perdoa pecados, mas não é assim que a Bíblia ensina. Vamos ver o que é mais blasfêmia? Atos, ou melhor, João 10, versos 30 e 33 dizem assim: eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos,
e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Qual é a blasfêmia nesse contexto aqui? Exatamente. Se lá naquele outro texto blasfêmia é a pretensão de perdoar pecados, nesse contexto blasfêmia é a pretensão de ser Deus. E Jesus de fato disse isso, que eu e o Pai somos um. Essa declaração aqui de João 10:30, eu e o Pai somos um, significa que ele estava se colocando num pé de igualdade com Deus. E quando ele disse ser Deus, ser igual a Deus, os judeus disseram, você blasfemou, é por isso que vamos te apedrejar. Mas eu pergunto, o que é blasfêmia nesse contexto? É a pretensão de ser Deus. Cristo blasfemou? Não, por quê? Porque ele era Deus, ele é Deus. Mas quando qualquer ser humano pretende ser Deus, ele blasfema. Agora dê uma olhadinha nesses documentos aqui. O Papa Leão XIII fez a seguinte declaração: nós, os papas, temos sobre a terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Você não acha que essa é uma pretensão de se colocar no lugar de Deus? Olha um outro documento. O Papa é de tão grande dignidade, exaltado que ele é, não um mero homem, mas como que se fosse Deus e substituto de Deus. O Papa é de tão grande autoridade e poder que ele pode modificar, explicar e interpretar as leis divinas. O que quer que seja que Deus ou o Redentor faça, o vigário pode fazer sem nada contrariar a fé. Você percebe que isso aqui é a colocar-se no lugar de Deus? E isso é blasfêmia à luz da Bíblia. Então nós estamos identificando aqui o chifre pequeno como sendo Roma. E nós estamos vendo as características que esse poder assume e que elas estão descritas na Bíblia. E já vimos duas delas. A primeira é a pretensão de perdoar pecados. E a segunda, a pretensão de ser igual a Deus, ou assumir o lugar do próprio Deus. Nós iremos para um breve intervalo. Quando voltarmos, nós vamos analisar mais duas características na história para mostrarmos a aplicação do chifre pequeno no contexto de hoje. Já já estaremos de volta. Olá, amigos, estamos de volta com Bíblia Fácil, hoje tratando do tema o chifre pequeno e o ataque à lei de Deus. Se você quer ter acesso a todos os materiais do Bíblia Fácil de forma escrita, nós temos um presente para você. É essa revista Bíblia Fácil Daniel. Aqui você tem todos os 16 temas estudados no programa. Para você receber essa revista em casa, basta você ligar para nós. O nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 3121. Ligue em horário comercial. Você vai fazer ali um cadastro com nossos atendentes e a revista vai seguir pelos correios para a sua casa. Se você tem acesso à internet, você pode solicitar também através do nosso blog, novotempo.com/Bíblia Fácil. Ali você vai ver uma imagem da revista, clica nela, você vai preencher os seus dados postais e vai enviar para nós. Num prazo de 15 a 20 dias, a revista vai estar chegando em sua casa. Quando você receber a revista, estude esse material de fato. E aqui no final, você vai ter para cada unidade, para cada capítulo da revista, um questionário com perguntas objetivas. Se você responder aqui todas elas, você pode, se acertar mais de 70%, ganhar um CD da gravadora Novo Tempo. Aqui no final você já vai escolher qual CD você quer. Se é um CD de solo, de duetos ou então de grupos, trios e quartetos. Você assinala qual CD que você quer e já manda para a gente. Se você acertar mais de 70%, você vai receber em casa também esse CD de áudio da gravadora. Lembrando que esta é uma promoção, é um apoio graças aos Anjos da Esperança, que são aqueles que apoiam o ministério da Novo Tempo e permitem a todos nós distribuir materiais como esse. Quando terminamos o primeiro bloco, havíamos passado duas características identificando o chifre pequeno na história.
E eu antecipei para vocês que nós vamos ver aqui 4 características. Qual seria então a terceira característica? Ela aparece em Daniel, capítulo 7, verso 25. Olha o que diz a Bíblia. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. A característica que eu quero analisar com vocês agora é a segunda parte do verso. Os santos, ou seja, os fiéis de Deus, que em Daniel são chamados de santos, seriam entregues ao poder do chifre pequeno, que nós estamos identificando aqui como Roma papal, por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Você se lembra quando estudamos o capítulo 4 de Daniel, sobre a loucura de Nabucodonosor, e o profeta disse a ele que ele viveria como um animal por 7 tempos? O que significou tempos naquele contexto? Anos. Nós vimos isso em Daniel 11, 13. Então, 1 tempo significa 1 ano. Esse poder aqui do chifre pequeno, ele iria perseguir aos santos de Deus por 3 tempos e meio. Quanto dá isso então? 3 anos e meio. Você se lembra que quando nós lemos Apocalipse 13, falando do mesmo poder, lá disse que este poder perseguiria por quanto tempo? 42 meses. Quantos meses dá 3 anos e meio? 42. Está lembrado que eu falei que se tratava de um mesmo período? Então, na Bíblia, você tem esse período de 3 formas. Dê uma olhadinha aí em Apocalipse, para ficar bem claro para vocês. Aqui está, Apocalipse 13, verso 5. Diz aí, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Então, 3 tempos e meio é igual a 42 meses. Agora, cada mês no calendário dos judeus tinha 30 dias. Se você multiplicar 42 por 30, quantos dias tem 3 anos e meio? É uma conta não tão simples de fazer, mas eu vou antecipar para vocês. 42 vezes 30 é igual a 1.260. Então, 3 anos e meio, ou 42 meses, tem 1.260 dias. Agora, olha o próximo texto de Apocalipse. Apocalipse 12, verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante quanto tempo? Você percebe que a Bíblia é a sua própria intérprete? Então, 3 tempos e meio, 42 meses e 1.260 dias estão falando do mesmo período. Que período? Período em que o chifre pequeno, ou a besta de Apocalipse 13, que nós já dissemos ser o mesmo poder, vão perseguir aos santos do Altíssimo. Agora eu tenho que olhar para a história e descobrir dentro da história universal esse período. Eu consigo identificar claramente esse período na história? Nós vamos ver que sim. Antes, Joelma. Essa mulher representa a igreja? A igreja. Na profecia, o dragão representa Satanás e a mulher a igreja. A igreja nos dias de hoje. A igreja, vamos ver, na Idade Média aqui. Na Idade Média ainda. Porque ela está falando de um período de perseguição que durou, ou duraria, 1.260 anos. Quando nós se dá na história esse período de 1.260 dias ou anos na história? Nós podemos datar esse período como começando em 538 e terminando em 1798. Mas por que nós estamos escolhendo aqui 538 para a data inicial? Eu tenho 2 eventos que são chaves nessa profecia. O primeiro deles é o decreto de Justiniano. No ano 533, Justiniano,
que era imperador de Roma Oriental, lembra que Roma Ocidental já havia caído em 476. Em 533, Justiniano, que era imperador de Roma Oriental, ele vai decretar que o bispo de Roma é o cabeça de todas as igrejas. Com esse decreto, ele fortaleceu o bispado de Roma. E eu já disse para vocês que os outros bispos começaram a chamar o bispo de Roma de pai deles, por ser o cabeça de todas as igrejas. Daí a expressão italiana papa. Isso foi em 533. Mas por que nós estamos datando o início desse período de perseguição somente em 538? É porque o papado, para se estabelecer como autoridade civil, ele precisava expulsar os inimigos do seu território. E lembra que a primeira característica estudada, segundo Daniel capítulo 7, verso 8, seria a expulsão de 3 tribos, pois a terceira tribo a ser expulsa foi os ostrogodos. E essa tribo só foi expulsa de Roma em 538. Ou seja, antes da expulsão dessa tribo, o papado não podia se estabelecer finalmente. Mas quando, em fevereiro de 538, os ostrogodos foram expulsos, o papado se estabeleceu finalmente. E segundo a profecia, esse poder duraria 1260 dias, que em profecia, cada dia representa um ano. Isso de acordo com Números 14, 34 e Ezequiel 4, 6 e 7. Então, durante 1260 anos, o sistema papal iria dominar o mundo. E de fato não foi isso que aconteceu. Agora, o que ocorreu em 1798, na data marcada pela profecia, que deu fim aos 1260 anos? Em fevereiro daquele ano também, Napoleão Bonaparte ordenou a prisão do Papa Pio VI. E quando o Papa Pio VI foi preso, em fevereiro de 1798, terminaram os 1260 anos de supremacia papal. Você percebe como que a história confirma a profecia? Agora, dentro desse período, nós temos 12 séculos de trevas e perseguições. Aí os cristãos foram perseguidos e mortos. E os cristãos eram considerados hereges por não crer naquilo que a igreja estava ensinando. Essa perseguição só foi terminar quando Napoleão Bonaparte ordenou a prisão do Papa Pio VI. E aí nós terminamos então os 1260 anos de perseguição. Ficou claro esse ponto para vocês? Esse período na história é chamado de a Idade Escura, ou a Idade das Trevas. E existem várias obras que foram escritas retratando as perseguições desse período. E no século XII surgiu um dos piores sistemas de perseguição. Foi estabelecido o Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, ou a chamada Santa Inquisição. E ali, perante um tribunal, as pessoas eram levadas, eram julgadas por suas falas e seus atos, de acordo com os costumes da igreja, e as pessoas então eram decretadas à morte. Eu estive visitando no sul da Alemanha uma cidade chamada Constança. E foi em Constança que por volta do ano 1412, 1414, que foi condenado à fogueira John Hus e Jerônimo de Praga, 2 mártires da Idade Média. A igreja os condenou simplesmente porque eles criam na palavra de Deus como verdade absoluta. E ali, em praça pública, eles foram queimados em uma fogueira. Segundo alguns historiadores, milhões de cristãos foram mortos ao longo desse período. E essa perseguição só parou quando o Papa foi preso em fevereiro de 1798. Você percebe como que a terceira característica se enquadra perfeitamente? Mas falta ainda uma.
E vamos voltar novamente para Daniel 7:25. E lá Daniel 7:25 nos diz que esse poder, ele cuidaria em mudar os tempos e a lei. Como que o poder do chifre pequeno vai mudar os tempos e a lei? Vamos olhar na história e descobrirmos isso. Quando nós pegamos o que é ensinado hoje pelo catecismo, você descobre que o segundo mandamento foi excluído. O segundo mandamento diz assim: não farás para ti imagem de escultura. É isso que está na lei de Deus em Êxodo 20, versos 3 a 17. Mas esse segundo mandamento foi excluído do catecismo. Ele não aparece mais. Qual foi uma segunda mudança operada na lei de Deus? A mudança do sábado para o domingo. No quarto mandamento da lei de Deus, em Êxodo 20, verso 8, a Bíblia diz claramente: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Qual é o dia a ser santificado de acordo com a Bíblia? É o sábado. O que fez o catecismo? Trocou o mandamento e colocou lá: guardar domingos e festas. Como eles haviam tirado o segundo mandamento, ficaram só com 9. Então pegaram o 10º mandamento e dividiram em 2, para voltar a ter 10. Estas foram as 3 mudanças que foram operadas na lei de Deus pelo chifre pequeno. Sim, Joelma? Então, seria uma blasfêmia contra Deus quem guarda o domingo em vez de guardar o sábado? O mandamento orienta a guardar o sábado. Sim. Se eu guardo o domingo, eu não estou obedecendo o mandamento. É um pecado. Como é adulterar, como é matar, como é roubar. Agora é interessante a sua pergunta, porque a gente às vezes conversa com muitos cristãos, pessoas sinceras, que querem compreender a vontade de Deus para praticar, e eles dizem assim: não, mas eu não preciso mais guardar o sábado. E eu pergunto, por que não precisa? Eu pensava assim. Mas por que não precisa? Aonde está escrito na Bíblia que o sábado não tem mais validade? Então, assim como ainda é pecado você matar, roubar ou adulterar, também é pecado você quebrar o sábado. E eu tenho para você dezenas de textos na Bíblia que falam sobre o sábado e a santidade dele. Em contrapartida, você não tem um único texto para falar que o domingo é o dia santo. E hoje a gente vê que os cristãos mesmo, que busca, que ora, jejua, vai para monte, eles guardam severamente o domingo e não o sábado. Eles estão obedecendo uma tradição humana, não a Bíblia. A Bíblia ensina claramente que é o sábado. Um outro detalhe interessante: essa mudança do sábado para o domingo, ela começou muito cedo na história. O primeiro decreto dominical, declarando o domingo ser um dia especial, ele já aconteceu no 4º século da nossa era. No dia 7 de março de 321, o imperador Justiniano declarou o seguinte: devem os magistrados e as pessoas residentes nas cidades repousar e todas as oficinas ser fechadas no venerável dia do sol. Qual era o venerável dia do sol no Império Romano? O domingo. Ainda hoje, qual é a palavra inglesa para domingo? Dia do sol. Então, o venerável dia do sol era o domingo. E aqui nós temos o primeiro decreto dominical da história, pelo menos que temos registro. Então, esta mudança começou com o Império Romano, mas nos concílios da Igreja Romana, pouco a pouco, o sábado foi sendo abandonado e em lugar foi colocado o domingo. Existe uma tese doutoral. Essa tese doutoral foi escrita pelo doutor Samuel Bacchiocchi. Esse doutor faleceu alguns anos atrás, mas ele escreveu essa tese, ele defendeu essa tese na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma. Ela foi defendida em 1977 e a tese se chama Do Sábado para o Domingo, uma investigação histórica do surgimento da observância do domingo no cristianismo primitivo. Nessa tese, ele prova historicamente que a mudança do sábado para o domingo foi feita pela Igreja Romana. Essa aqui é a tese original dele em inglês.
E quando você pega essa tese original dele em inglês e você abre ela aqui, você tem aqui o imprimato do Vaticano. Então você percebe que a própria Universidade Católica, ao conferir o título de doutor a Samuel Bacchiocchi, ela está assumindo que a pesquisa que ele fez ela é verdadeira. E o que ele provou nessa tese? Ele provou que a mudança do sábado para o domingo foi feita pela Igreja Romana. Agora houve mais recente uma tentativa, e aqui está a carta apostólica chamada Dies Domini. Essa carta foi publicada em julho de 1998 pelo Papa, então Papa João Paulo II. E nessa carta Dies Domini, é uma expressão latina que quer dizer dia do Senhor, o Papa João Paulo II estabelece claramente que o dia do Senhor não é mais o sábado, mas é o domingo. E aqui na página 20, ele fala aqui, a passagem do sábado para o domingo. E na página 21, ele escreve, do sábado passa-se ao primeiro dia depois do sábado. O sétimo dia passa-se ao primeiro dia. O Dies Domini torna-se o Dies Christo. Mas quem autorizou a mudança do sábado para o domingo? A Bíblia não autorizou, Deus não autorizou, mas você entende que isso é uma profecia de Daniel 7:25? Rafael. Mas por que mesmo eles trocaram o sábado para o domingo? Foi só para blasfemar contra a palavra ou por que motivo? É claro que por trás desse ataque à lei de Deus está quem? Está o próprio Satanás. E por que o diabo odeia tanto o quarto mandamento? E você que nos assiste em casa, eu queria que você raciocinasse comigo agora. A lei de Deus tem 10 mandamentos. Alguns dizem por aí, os 10 mandamentos foram dados aos judeus. O sábado é para o judeu. Amigo, entenda uma coisa. Judeu são os filhos de Jacó, que tinha 12 filhos que vieram 12 tribos. Jacó era filho de Isaac, que era filho de Abraão. Eu estou falando de um momento na história, mais de 2000 anos depois da criação do mundo. Quando Deus criou o mundo e colocou no Éden Adão e Eva, em Gênesis 2, 1 a 3, Ele criou o sábado. O sábado não é para os judeus, o sábado é uma bênção para a humanidade. E quem está dizendo e ensinando que sábado era para judeu é porque não conhece Bíblia. Isso é ignorância bíblica. O sábado foi dado para a humanidade, já em Gênesis 2, 1 a 3. Agora, por que o diabo odeia a lei de Deus e, de forma específica, o sábado? É porque é o único mandamento da lei que aponta a Deus como Criador. Lá diz que nós devemos repousar no sábado porque Deus criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Quando eu entendo que Deus é o Criador, eu tenho que adorá-lo como Criador. E a intenção de Satanás sempre foi ser adorado no lugar do Criador. Nós lemos aqui com vocês já textos como Isaías 14 e Ezequiel 28, onde falam da tentativa de Satanás de assumir o lugar de Deus, de estabelecer o seu trono acima do trono de Deus. Ele sempre quis ser adorado. E o mandamento do sábado deixa bem claro quem é o Criador e que nós somos criaturas. A cada 7 dias, quando eu vou adorar a Deus no sábado, eu estou declarando quem é o meu Criador. E essas ideias que permeiam a sociedade moderna, como o ateísmo, que Deus não existe, como o evolucionismo, que você veio de um macaco, de uma ameba, isso são tentativas diabólicas para desviar a sua atenção de Deus. E o tirar o mandamento da lei de Deus, que me lembra que eu sou criatura e Ele é o Criador, faz parte de uma estratégia satânica de separar-nos de Deus, colocando a criatura no lugar do Criador. Entendeu, Rafael? Porque o diabo odeia tanto esse mandamento? E infelizmente hoje nós temos até líderes religiosos que estão ensinando de púlpito que o dia santo é o domingo, que o sábado foi abolido. Mas, querido, aonde está na Bíblia tal afirmação?
Eu posso oferecer para você dezenas de textos que falam do sábado e da sua santidade. Não há um único texto na Bíblia dizendo o domingo ser dia santo. Mas por que a cristandade hoje observa o domingo? Porque nós estamos vivendo dentro de um grande conflito. E uma estratégia de Satanás é separar as pessoas de Deus. E uma forma que ele encontrou para isso foi anulando a lei de Deus, anulando o quarto mandamento. Não só ele, também excluindo o segundo mandamento, como vimos aqui, e dividindo o 10º em 2. Então, esse é o cumprimento da profecia. Agora, volta algumas páginas para Tiago, capítulo 2, verso 10. Volta algumas páginas e você chega aí em Tiago, na página 188. Olha para o versículo 10. Tiago 2, verso 10, página 188. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de quantos? Todos. Então, na matemática divina, 10 menos 1 é 0. Ou eu guardo toda a lei de Deus, ou eu não guardo nada. Eu não posso desrespeitar abertamente um dos 10 mandamentos. Eu tenho que guardar toda a lei de Deus. É isso que a palavra de Deus ensina. Jesus declarou em Mateus 5, 17 e 18, não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim revogar, eu vim cumprir. E ele declarou em João 14, 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. A pergunta que fica para todos vocês agora e para você que está em casa é, qual vai ser a sua decisão? Após conhecer a verdade da palavra de Deus, qual vai ser a sua decisão? Você está disposto a rever os seus conceitos? Você está disposto a voltar-se exclusivamente para a Bíblia e tentar descobrir um claro, assim diz o Senhor, para a sua vida? Eu não quero aqui fazer separação de igrejas. E nós não estamos aqui para falar mal de igreja A ou igreja B. Nós estamos aqui para interpretar a profecia à luz da história, com a seguinte pergunta: o que eu tenho que fazer para servir a Deus de fato? Em qualquer igreja, Deus tem filhos sinceros. Não é a placa de uma igreja que vai salvar ninguém, mas a igreja que eu assisto, que eu frequento, eu tenho que ter a segurança de que essa igreja é uma igreja que ensina a palavra. Eu não posso estar numa igreja onde a palavra não é ensinada. Eu não posso estar numa igreja onde a palavra de Deus é distorcida. Eu não posso estar numa igreja onde a palavra é abandonada e fica se ensinando outras coisas que não a Bíblia. Por isso o Espírito Santo vai falar com você. Sabe para quê? Para te chamar para uma mudança radical, uma mudança de pensamento, uma mudança de conceitos. Deixe que o Espírito Santo agora ensine você o que você precisa aprender para que a sua vida esteja de acordo com a palavra dele. Ouça essa música. Pense nisso agora. Quando me achego em teus braços, ó Senhor, me sinto em casa, pois ali é o meu lugar. Em silêncio abro o meu coração, entrego todos os meus fardos em tuas mãos. Em tua presença não finjo ser alguém, pois sondas o que há em mim. E sendo quem eu sou, um pobre pecador, me aceitas e me amas como sou.
buscado a cada dia ser melhor, mas sem pensar cometo erros que não quis. O teu amor sempre convida-me a voltar, pois quando caio, Cristo quer me abraçar. Em tua presença não finjo ser alguém, pois sondas o que há em mim. E sendo quem eu sou, um pobre pecador, me aceitas e me amas como sou. Em tua presença não finjo ser alguém, pois sondas o que há em mim. E sendo quem eu sou, um pobre pecador, me aceitas e me amas como sou.